Palmeiras, que tem uma campanha muito legal no Campeonato Paulista, não perdeu ainda na competição. Tem ali uma sombra do São Bernardo, mas agora vai jogar contra o Guarani, o Palmeiras fora de casa, na última rodada da primeira fase, e quer consolidar essa melhor campanha. Outra coisa, Palmeiras está de olho em 2 jogadores. O Alan, do Galo, ele mesmo ontem, depois do jogo, falou sobre o interesse do Palmeiras. E, por outro lado, o Verdão gostaria de repatriar o Arthur, que ele mesmo vendeu para o Bragantino por 6 milhões e agora o Braga pede 15. Ah, que negocinho bom, hein? Dá uma olhadinha nos detalhes. Que negocinho bom, hein, pai? Foco total para se manter no topo. O Verdão quer continuar na liderança geral do Campeonato Paulista. Preparar durante essa semana, que domingo é um jogo decisivo, onde que a gente possa consolidar aí essa primeira colocação do grupo geral, né? Do Campeonato Paulista, para a gente poder decidir os jogos em casa. Conseguir essa vantagem, porque a gente sabe da importância de decidir em casa. Essa obsessão por jogar o mata-mata do Paulista em casa se justifica. Afinal, aqui no Allianz Parque, o Palmeiras não perde há 20 jogos, desde julho do ano passado. Aliás, em toda a temporada 2022, o time só perdeu 7 vezes. E mais da metade das derrotas aconteceram bem longe daqui. Jogar no Allianz é diferente. Sente só a atmosfera que pode embalar as quartas, a semi e, por que não, a final do Paulistão. Para isso acontecer, o Palmeiras depende só de si. Precisa derrotar o Guarani no próximo domingo. E se não conseguir, tem que secar o São Bernardo, dono da segunda melhor campanha no jogo contra o Água Santa. Um desejo de todos nós, né, decidir os jogos dentro de casa, num campo que a gente conhece, junto do nosso torcedor. Então esperamos, né, no último jogo aí contra o Guarani, fazer um grande jogo e trazer os 3 pontos para casa. Foi nessa casa onde o Palmeiras consolidou o Campeonato Paulista de 2022 e quer repetir a dose em 2023. Para isso, precisa se fortalecer. No mercado, o time de Abel Ferreira monitora a situação do Arthur, atacante revelado na base alviverde e vendido ao Bragantino em 2020. As diretorias dos 2 clubes têm um bom relacionamento, mas ainda não há proposta na mesa. Com a ausência do Atuesta nos próximos meses, o Verdão também busca internamente mais soluções para o meio-campo. Cria da base, Pedro Lima é um candidato forte a ter mais oportunidades no profissional. Eu cheguei como 10 aqui no Sub-3, já fiz zagueiro, já fiz primeiro volante, segundo volante, então essa versatilidade ela ajuda, né? Pude aprender em várias posições ali que eu já fiz e isso é bom para agregar no futebol. Olha, Dedê, o Palmeiras está muito bem na foto, não tem pressa para contratar, mas isso não significa que não esteja atuando nos bastidores. Está sim, o Palmeiras tem um centro de monitoramento de atletas de primeira qualidade, está sempre olhando para nomes que ninguém nem lembra. O Murilo chegou sem alarde, virou um titular, por exemplo, ainda é jovem, é um baita zagueiro, pode até estar numa Copa do Mundo em 2026. Agora, Arthur... Não entendo até hoje por que o Palmeiras vendeu um jogador que nunca teve uma chance, foi pro Bahia, rendeu muito e depois já foi pro Bragantino, que aproveita esses negócios aí de ocasião. E agora pensa no jogador outra vez, apesar de ter atletas com as características semelhantes. E o Alan, do Atlético Mineiro, um cara que é titular há muitos anos, falou que o Palmeiras fez proposta, mas que o Galo não aceita vender jogadores para o mercado interno. Enfim, o Palmeiras está de olho, está monitorando. O fato, Loirão, é que são 2 bons jogadores, hein? 2 bons jogadores. Chegariam para brigar bem no time. O perfil do Alan, que é um volante canhoto, né? Eu acho que o Danilo tinha um poder de marcação maior do que o do Alan, mas a saída de bola, a qualidade técnica que ele tem, ele é muito, muito boa. Seria interessante vê-lo com a camisa do Palmeiras, mas também está num gigante como o Galo. Então, pro Alan tá super confortável. Pelo que eu vi, ele falou, poxa, conversa com o clube, se for bom pro clube, todo mundo ficar bem. Eu legal. achei ele empolgadinho, só que com os pés no chão. Poxa, mas mas é que é um orgulho. Dá uma seduzida, né, Leirão? Né? Poxa, Palmeiras hoje é o time a ser batido, como disse o Abel em alguma coletiva. O do Arthur, aparentemente para substituir o Scarpa, né? Um perfil mais do Scarpa, de muita dinâmica dentro de campo, finalizador, faz gols, tem a jogada individual, porque o Bruno Tabata não tem conseguido fazer esse papel, não está tendo a sequência que de repente ele gostaria,
Mas acho que são dois bons Mas você vê o nomes. Arthur como um 10, eu vejo ele como um ponta. Sempre vejo. É um cara que joga ali. Ele, inclusive, é aquele cara que cruza, ele não chega nem na linha de fundo, ele cruza sempre antes a bola. Ele joga mais, na minha opinião, pelos lados. Por exemplo, daria para jogar ele e o Veiga. Claro. Viria essa pergunta, né? Em isso. algum momento aconteceria essa pergunta. Ah, o Veiga e... Dá para jogar os dois tranquilamente. Mas daí quem sai? Ah, mas aí o Abel tem que pensar nisso, né? Aí quem tem que pensar nisso é o Abel, né? Dudu, Hendrick, Rony. Hoje é muito mais... O bom é ter elenco, porque aí alguém elenco. machuca, esse é o problema. A gente pensa muito no time titular e você tá certo. Se você tem elenco, você tá garantido. Agora, se você só tem 11, é difícil. E sobre o monitoramento que está ali, né, revelado na base, o vereador Arthur é monitorado pela diretoria do Palmeiras. Sobre esse monitoramento, o combo está a favor do Palmeiras, né? Quando eu falo como está a favor do Palmeiras, é o momento que o Palmeiras está vivendo. O Palmeiras está ganhando, está jogando bem, tem já um elenco bom. Então, esse monitoramento com paciência, dá para você buscar ali o perfil que de repente a diretoria quer para vestir a camisa do Palmeiras. E o Palmeiras, com os bons resultados até agora, ele tira essa pressão de ter que contratar às pressas, Exatamente. pegar, de repente, um jogador que não é bem o perfil desejado, mas que tá ali sobrando. Exatamente. Então, que bom pro Palmeiras, tá tudo funcionando Tá até lindo, agora, tá né? lindo. É isso aí. É. Olha só, a gente vai falar mais sobre campeonato. Depois de Zé Ricardo, Arthur e Alan pintou mais um nome de possível reforço para volante no Palmeiras. Trata-se de Wallace, atleta de 27 anos de idade, titular absoluto da Udinese. De acordo com o IG, o Palmeiras fez uma sondagem ao clube italiano e está disposto a contratá-lo em definitivo. Existem alguns problemas importantes. O primeiro deles é o fato dele ser titular absoluto no clube, cujo contrato só se encerra em junho de 2026. Outra questão, a Inter de Milão demonstrou a intenção de contratar o atleta para a próxima temporada e demonstrou mais capacidade financeira do que o Palmeiras. Só é importante registrar que o Palmeiras não confirma a intenção de contratar o Wallace, pelo menos de forma pública. Atleta que surgiu no Grêmio em 2014, jogou no Hamburgo antes de fazer sucesso no futebol italiano. Também já havia contado para vocês que Zé Ricardo e Arthur estavam descartados. Trouxe na terça-feira informação exclusiva de proposta feita pelo Verdão, 9 milhões de euros para contratar o Alan do Atlético Mineiro. O Galo nega, mas depois da vitória por 3-1 do Galo contra o Carabobo, o próprio Alan admitiu ter sido procurado pelo Palmeiras. Ele disse o seguinte, abre aspas: falei para os meus empresários tratarem com o clube. E se for interessante para o Atlético, será interessante para mim também. Porque estou aqui para servir ao Atlético. E até o meu último dia quero fazer o melhor e fazer o que eu preciso. Fecha aspas. E assim, não deve haver negócio com o Palmeiras. O Atlético está convencido de que só vai liberar o volante de 25 anos de idade para um clube do exterior, caso pintem propostas na metade da temporada. Pelo menos é esse o discurso por agora. Talvez querendo um pouco mais, enfim, as negociações existem. Palmeiras quer a contratação do Alan, assim como cogita, busca um atacante de velocidade. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.